Pronto, agora começou. Então, oficialmente, bom dia, uma boa quinta-feira, uma ótima quinta-feira, uma ótima semana para todos. Estamos voltando das nossas férias, merecidas férias, diga-se de passagem. Aí, embora nós temos aí uma parte que seja remota, o pessoal, grande parte está em casa, mas precisamos dar continuidade ao nosso material. Só apagar essa luz aqui. Aí, eu vou tentando por aqui. Então, o que acontece? Lá na página 332, nós estamos agora no livro novo, livro 5, ou apostila 5, como vocês chamam. Lá você vai comentar hoje um assunto importantíssimo chamado reação orgânica. Na realidade, alguns autores falam que a química orgânica começa hoje. Tudo que você teve até agora, parte de função orgânica, parte de classificação de cadeias, parte de isomeria, tudo isso envolve agora um único processo, que envolve o processo, só coloca aqui, consigo ver por aqui, reação orgânica. Então, tudo aquilo que você já viu, toda a parte de hibridação, classificação de cadeias, classificação do carbono, parte do sistema que envolve função, toda a parte de nomenclatura e a parte de isomeria, vai ser trabalhada nesse assunto que inicia aqui, reações orgânicas. Alguns alunos falam que é a parte mais difícil da química orgânica. Eu falo que não, que é uma parte que você tem que prestar muita atenção, muita atenção. Então, tem alguns assuntos que vocês vão ter na apostila e tem algumas coisas que não tem, e eu vou pedir para vocês anotarem. Então, tem algumas informações na aula de hoje que necessitam da sua atenção, Então, página 332, Química C, apostila nova, apostila 5 ou livro 5. Não sei como é que vocês têm aí, é livro 3, e dentro do livro 3 tem as apostilas 5 e 6, mas é nova apostila. Então, apostila 5, livro 5, Química C. O que nós vamos ver nesse material? Reações orgânicas. Então, o grande tema para as próximas, pelo menos 10 semanas. Pelas próximas 10 semanas, você vai estar vendo agora um tema chamado reação orgânica. Reação orgânica. Pessoal, parece um assunto difícil, não é? Um assunto que você, se você levar ao pé da letra, são poucos assuntos teóricos que você vai envolver. Mas, em contrapartida, você vai precisar de todo o conhecimento anterior. Todo o conceito de nomenclatura, todo o conceito de função, todo o conceito de isomeria, todo esse processo importante para ter a base desse assunto chamado reação orgânica. Então, tá aí, cara. Tem uma parte que ela é muito, muito direta. Uma boa parcela, isso é uma boa notícia para você, tem uma boa parcela das provas que vai pedir assim: identifique qual das alternativas a seguir indica uma reação de substituição, de adição e eliminação. São os 3 grandes grupos de reações orgânicas que você vai ter: substituição, adição e eliminação. É muito na cara, veja bem. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída, vai ser trocada. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Qual página? Agora não tem. É o mesmo material, não sei se é o mesmo material para quem é do Apogeu. Vocês receberam um livro novo, provavelmente, para quem veio do material do Apogeu. Então, esse livro novo, página 332. Página 332. Mas, de qualquer forma, eu vou pedir para vocês acompanharem a tela. Alguém colocou ali, Duda Trojan colocou, página 405. Então, materiais diferentes, eu acredito que o povo do Apogeu tem uma apostila do extensivo, e o povo que está no acesso é a apostila do Mega. Então, são dois materiais diferentes, mas ali já me ajudaram, ali, ó. Então, a apostila 2, reações de adição, 405. Não é adição, é substituição, cuidado. Então, aqui que eu vou mexer agora, ó, vou já colocar aqui. São chamadas reações de substituição. Então, procure no seu material, vá lá naquele índice, procure as chamadas reações de substituição. Aí fica mais fácil para vocês encontrarem. Se alguém encontrar aí, ó, o povo que veio do Apogeu, se encontrar a página, coloca a página aí, que ajuda o povo aí. Mas, de qualquer maneira, um outro detalhe. Esses slides que eu vou apresentar aqui na tela vão ser apresentados, estão, na realidade, lá na sua página, no seu caderno do A+. Então, tudo aquilo que vai ser apresentado aqui na sala, aqui na aula, vai estar apresentado no seu caderno. Então, procure lá no seu índice reações de substituição. É a primeira reação que vai me interessar. Então, olha só. Então, vamos começar. Então, partindo do princípio básico, inclusive o povo do Apogeu, seja bem-vindo,
Seja bem-vindo à nossa primeira aula de Química Orgânica, nesse novo tipo de molde, nesse tipo de formato. Mas o que você vai trabalhar? Reação orgânica, como eu falei. Existem 3 grandes reações, as reações de substituição, adição e eliminação. Está muito na cara. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. E numa reação de eliminação, alguma coisa vai ser eliminada. E como química orgânica trabalha com carbono, você sempre foca no composto orgânico. Vai ter outros ingredientes aí, mas o que me foca é o composto orgânico. Então, veja bem, vou te dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, reação de substituição. É muito na cara. É lógico que a gente vai ver depois casos especiais, procedimentos especiais, mas é importante que você se atenha. Então, olha só. Agora é só observação, não precisa notar nada ainda, não. É reação de substituição. Peraí. Se numa reação de substituição alguma coisa vai ser substituída... Olha, alguém colocou ali, ó. Apostila 1 do Apogeu, página 550. Então, lá é o que você vai procurar esse material. Mas, como eu falei, todos os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A Mais. Então, é até um material que fica mais fácil para você compreender. Eu até vou tentar aprofundar um pouquinho esse assunto, agora que o nosso calendário deu mais margem para esse trabalho. Quem vai para a primeira fase, para quem vai para a segunda fase, tudo isso eu consigo trabalhar agora. Então, eu gostaria muito que vocês anotassem depois algumas informações, anotassem. Mas, por enquanto, estamos no campo da observação. Observem a minha tela aqui. Então, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Porque você vai encontrar a reação pronta, linda e acabada. Quer ver? O que acontece numa reação de substituição? Uma troca. Repare que vai ter uma troca. Houve a troca do hidrogênio por um átomo de cloro. Então, na hora que você olhar a reação, porque na prova ele vai estar assim, ó. A reação para você ela vai estar aqui, ó. Então, vai estar pronta, linda e maravilhosa. Então, o que você percebe? Olha só. Aqui tinha um H, o H não está mais ali. Só que no lugar do H, o que entrou? Um cloro. Ou seja, o que aconteceu nessa reação? Houve uma troca do hidrogênio por um átomo de cloro. E outro detalhe, se vocês observarem aqui, ó, aqui tem um átomo de cloro. Aqui não tem mais o átomo de cloro, tem um hidrogênio no lugar. Ou seja, houve uma troca. Quando acontecer uma troca de qualquer átomo do composto orgânico por um outro elemento, lá você vai ter uma reação de substituição. Então, o que acontece? Olha só que boa notícia. Na hora que você pegar a questão, uma das grandes questões de prova de vestibular vai ser assim. Dada a reação, e fora que muitas vezes essas reações são assustadoras do ponto de vista visual, que você vai encontrar, você vai virar a página, vai dar de cara numa questão, que é uma questão meio monstro, mas ela vai estar mostrando exatamente todos os procedimentos, todos os átomos. Aí você percebe, eu pus um H ali, ó, o H saiu, entrou um cloro no lugar. Que tipo de reação que é essa? Substituição. Ponto. Resolve o nosso sistema. Segunda reação, a chamada reação de adição. Então, lembrem, se numa reação de substituição alguma coisa vai ser substituída, numa reação de adição alguma coisa vai ser adicionada. Pronto, é fácil de você entender. Então, olha só. Aqui, na verdade, tem uma pequena falha, eu acabei esquecendo uma ligação simples aqui, mas aqui embaixo ela vai aparecer. Então, o que eu tenho numa reação de adição? Perceba que os 2 átomos de cloro foram acrescentados, foram adicionados ao composto orgânico. Olha bem, a reação que você vai encontrar na questão é assim, ó, ela está linda, pronta, maravilhosa. Então, você percebe que aqui, ó, tem 2 átomos de carbono e tem 4 hidrogênios. 2 carbonos, 4 hidrogênios. E tem 2 átomos de cloro. E reparem que os 2 átomos de cloro, eles entram no composto orgânico, eles são adicionados ao composto orgânico. Se eles são adicionados, eu tenho uma reação de adição. Se fosse uma reação de substituição, um desses 4 hidrogênios deveria ser trocado, mas ele não foi trocado. Reparem que os 2 átomos de cloro foram adicionados ao composto orgânico. Então, isso é uma reação de adição. Ah, professor, mas é simples assim? Por enquanto é. Por enquanto está bem tranquilo. Quer ver a última reação que vocês vão encontrar? Isso não tem nenhum material.
Estou só mostrando as grandes reações orgânicas que vocês vão enfrentar. Reação de eliminação. Só que os títulos, eles são sugestíveis. Nós temos substituição, quando alguma coisa é substituída, adição, quando alguma coisa é adicionada, e eliminação, quando alguma coisa vai ser eliminada. Olha só, eu tenho uma hidroxila e tenho um H. De repente, repare que eu tenho um álcool, essa hidroxila, ela some. Repare que eu tenho a hidroxila sendo eliminada. Se eu tenho algum grupamento eliminado do composto orgânico, como é que eu vou chamar essas reações? Reações de eliminação. Então, se vocês observarem bem, aqui está a reação que você vai encontrar em prova. Eu mostrei o que vai acontecer. Aqui eu tenho uma hidroxila, repare que o composto orgânico não tem mais hidroxila, mas nada entrou no seu lugar, nada. Então, não é uma reação de substituição. Perceba que nada foi adicionado, muito pelo contrário, alguma coisa foi retirada. E quando você tem retirada de átomos do composto orgânico, eu tenho a chamada reação de eliminação. Então, olha bem, eu apresento para vocês as 3 grandes reações. É lógico que existem outras reações que estão dentro desses conceitos. Vocês vão ver esterificação, reações de oxidação, tem alguns outros componentes essenciais que vão ser colocados dentro desses 3 grandes grupos. Mas, a princípio, deixa você bem contente, às 7 e pouco da manhã, às 7h23 da manhã, as reações de substituição, alguma coisa é substituída, numa reação de adição, alguma coisa é adicionada, e numa reação de eliminação, alguma coisa é eliminada. Usem a lógica. Não quero memorização até agora. Então, eu apresento a vocês, isso não tem no material de vocês, mas eu apresento para vocês os 3 grandes grupamentos de reação. Substituição, adição e eliminação. Cada uma dessas reações nós vamos estudar com calma, por exemplo. Nas 3 próximas semanas, você vai ver apenas as chamadas reações de substituição. Então, o que você vê na aula de hoje? Um mecanismo. Então, outro assunto. E esse assunto eu gostaria que vocês anotassem, todos, não importa se você veio do Apogeu, se continua do acesso, eu gostaria que vocês anotassem as 2 primeiras telas. O mecanismo de reação. Eu não quero que vocês simplesmente decorem a aula de hoje. Eu preciso que vocês compreendam o que acontece na vida prática, na vida laboratória, na vida científica, na ciência, a respeito dessas reações. Então, eu vou trazer um processo chamado mecanismo de reação. Só para você ter uma ideia, para quem vai fazer alguma coisa ligada à área de química, lá na sua faculdade, você vai ter pelo menos um semestre, se bobear, um ano, de uma disciplina chamada mecanismo de reação. E vou apresentar em 2 telas. Então, eu gostaria muito que vocês anotassem essas 2 informações que seguem. De preferência, anotassem na apostila, no caderno, naquele material que vocês utilizam para consulta frequente. Embora os slides já estão disponíveis para você estudar também depois. Mas, muitas vezes, vai lá, puxa para lá, para cá, é mais complicado. O caderno é mais fácil de você manusear. O mecanismo de reação. Existe uma palavrinha chamada cisão. Só que no lugar da cisão, eu vou colocar o termo mais comum, que é quebra. Todas as reações químicas ocorrem por quebra e formação de ligações. Quebra ou formação de ligações. Então, você já viu lá no material do Apogeu, se um pouco me engano, com o Leonardo, ou então com o Jamal, é termoquímica. Todas as reações químicas ocorrem por quebra e formação de ligações. Quebra e formação. Só que aqui eu vou falar sobre quebra. Eu tenho que me preocupar com os reagentes para depois me preocupar com os produtos da reação. A primeira cisão, ou a primeira quebra que me interessa é a chamada quebra homolítica. Homolítica. O que é o prefixo homo? Igual. O que representa essa ligação igual? Deixa eu só colocar aqui, ó, uma caneta que é mais fácil para eu enxergar. Deixa eu só colocar aqui. Configuração. Só um pouquinho aqui. Aproveitar aqui. Então ficou melhor assim. Então, em cima disso, só colocar uma caneta aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. Vou colocar uma marca-texto e vou colocar uma cor vermelha. Isso. Então, repare aqui, ó. Aqui no elemento A, ou seja, entre os 2 átomos de A, existe uma ligação covalente. Lembra lá das primeiras aulas de química orgânica que o carbono ele é tetravalente. Tetravalente. O carbono fez 4 ligações e ligações covalentes.
covalentes. Essa ligação covalente tem um compartilhamento de um par de elétrons. Mas por algum mecanismo externo, principalmente a luz ultravioleta, essa ligação aqui, ó, ela vai ser quebrada. Porque uma quebra homolítica, os reagentes, as ligações deverão ser quebradas. Eu tenho uma ligação covalente e essa ligação covalente vai ser quebrada. E na hora que você tem ali o compartilhamento do par de elétrons, cada átomo fica com o seu elétron. Cada átomo fica com o seu elétron. Ou seja, quando você tem esse material, deixa eu só fechar esse aqui. Então, veja bem. Toda vez que você tiver a ligação covalente, essa ligação covalente vai ser quebrada. E quando eu quebro essa ligação, cada um dos átomos que compunha aquele processo do compartilhamento fica com o seu elétron. Repare que em momento algum tem carga positiva ou carga negativa. Eu tenho simplesmente o elétron livre. E quando esse elétron livre aparecer, eu tenho a formação dos chamados radicais livres. Então, o que você tem na cisão homolítica? Na cisão homolítica, você vai ter uma quebra. Isso que me interessa agora. Deixa eu fechar aqui, peraí, só um pouquinho. Aí, fechou. Deixa eu fechar aqui. Sim, pronto, fechou. Bom, de qualquer maneira, vai ficar esse procedimento aqui chato aqui. Se ele vai ser aqui. Aí ficou assim melhor. Então, vejam bem, o que acontece? Voltamos aqui, só falha técnica aqui, foi atualizar bem na hora. Então, eu tenho um par de elétrons, esse par de elétrons vai ser quebrado, cada átomo fica com o seu elétron. E aí eu tenho a formação do que nós chamamos de radicais livres. Já ouviu falar em radicais lá no comecinho da química orgânica, aí não tem desculpa, porque você estava presente ainda nas chamadas aulas presenciais, que saudade disso, né? A parte dos radicais orgânicos. Então, se vocês observarem bem aqui, ó, eu tenho uma molécula bem famosa, molécula do metano. Repare que o metano é o CH4. Só que eu tenho uma ligação do hidrogênio com o carbono. Essa ligação, o par de elétrons está entre o carbono e o hidrogênio. Por algum motivo externo, essa ligação vai ser quebrada, e cada agrupamento fica com o seu elétron. Repare que o H está com o seu elétron e o CH3 está com o seu elétron. Eu tenho a formação dos chamados radicais livres. Esse radical livre, esse daqui, ó, ele tem um nome especial. Como é que eu chamo esse radical que tem apenas um átomo de carbono? O metil. Ou seja, a cisão homolítica é aquela que quebra a ligação e cada átomo fica com o seu elétron. Não há formação de cargas. Compreenderam? A primeira cisão, a primeira quebra que vocês vão encontrar é a chamada cisão homolítica. Cada átomo fica com o seu elétron. Agora, nós temos uma outra cisão, que é a chamada cisão heterolítica. E aí vai depender da diferença de eletronegatividade. Então, vejam bem, eu tenho o grupamento A e B, ali a minha ligação, a ligação covalente entre A e B. Porém, como eu tenho dois átomos diferentes, existe um conceito de eletronegatividade. O que você entende por eletronegatividade? É uma tendência que os átomos têm de ganhar os elétrons, de atração dos elétrons. Aí você vai lembrar até que existem os 10 elementos mais eletronegativos da tabela. Vamos começar. O flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Esses 10 elementos é interessante que vocês tenham na ponta do lápis até o dia da prova. Mas, de qualquer maneira, entre A e B, eu tenho dois átomos diferentes e o B é mais eletronegativo. Como o B é mais eletronegativo, repare que o par de elétrons, ele fica com o B. E o A tadinho fica sem nenhum elétron. E como ele não fica como ele está sem nenhum elétron, ele vai ter uma carga positiva. E o B, como está ganhando esse elétron, ele fica com carga negativa. Olha só. Quando eu tenho a cisão diferente, então significa que eu tenho cargas. Quando aparecer a cisão homolítica, não tem carga, tem radicais. Tem só o elétron livre que nós representamos por aquele tracinho. Só que aqui que vem a grande novidade para a aula de hoje.
Essa carga positiva e essa carga negativa não vai ser chamada de cátion, carga positiva, e ânion de carga negativa. Na química orgânica, essas duas partículas vão ter nomes especiais. Por isso que eu pedi para você anotar. Anote isso, porque não tem nesse seu material. Como que eu vou chamar, dentro da química orgânica, essa partícula que tem carga positiva, um cátion, professor? Não. Ele é um cátion, mas ele não é chamado de cátion, e essa partícula negativa não é chamada de ânion. São dois nomes diferentes, mas vocês vão entender a lógica da construção do material. Essa carga positiva, ela vai ser chamada de eletrófilo. E essa carga negativa vai ser chamada de nucleófilo. Deixa eu ver se já está aqui as nomenclaturas. Tá, então vejam bem. Essa partícula que tem carga positiva vai ser chamada de eletrófilo, e essa que tem carga negativa vai ser chamada de nucleófilo. Doutor, isso é importante? É muito importante. Muito. Vocês vão ver no decorrer das outras aulas que vocês vão encontrar nos títulos ou nas alternativas. Essa reação é uma substituição eletrofílica. Essa adição é uma adição nucleofílica. Mas por que eletrófilo? Presta atenção na construção da palavra. Filo. Vocês estudam uma disciplina chamada filosofia. Se você analisar a palavrinha filosofia, a sofia significa sabedoria. O filo significa amigo, atração, que tem afinidade pela sabedoria. Então, filosofia, ao pé da letra, amigo da sabedoria, aquele que tem atração à sabedoria. Olha só, filo, atração por elétron. Se o elétron tem carga negativa, quem pode atrair o elétron? Quem tem carga oposta ao elétron que tem carga negativa. Portanto, o eletrófilo é aquele que tem carga positiva porque ele tem atração aos elétrons. Já o nucleófilo é aquele que tem atração pelo núcleo. Se o núcleo tem prótons e o próton é positivo, quem pode atrair alguém de carga positiva? Alguém que tem carga negativa. Estão notando isso? Então vejam bem, para vocês trabalharem esse sistema, o eletrófilo é aquele que tem carga positiva e o nucleófilo é aquele que tem carga negativa. E tudo uma dica, quer ver? Deixa eu pegar meu computador aqui. Existe um procedimento aqui, quer ver? Deixa eu colocar aqui a tela. Acho que é aqui. Então, olha só. Tela branca. Vamos colocar aqui, ó. Quer ver uma dica para vocês nunca esquecerem? Quer ver? Na própria palavra eletrófilo, presta atenção. No eletrófilo tem uma pequena mensagem subliminar. Eletrófilo. Repare que no eletrófilo já diz qual é a carga que vai me interessar. Então, aqui é mão livre para eu garanto, não dá para entender. Quem vai ser o eletrófilo? Porque vai ter sempre esse problema. O eletrófilo é positivo ou é negativo? O eletrófilo tem a carga na escrita. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva. Se o eletrófilo é positivo, a outra partícula que vai estar presente na sua questão é o nucleófilo. Pronto, resolvido o nosso material. Então, duas informações técnicas. Então, repare que o eletrófilo é aquele que tem carga positiva e nucleófilo é aquele que tem carga... eletrófilo tem carga positiva, desculpem, e nucleófilo é aquele que tem carga negativa. Olha só, o eletrófilo é aquele que tem deficiência em elétrons e o nucleófilo é aquele que tem excesso de elétrons. Professor, eu preciso saber isso? Precisa saber isso, precisa saber, por isso estou pedindo para vocês anotarem. Esse mecanismo não tem na hora do material do apogeu, mas não tem aí no material de vocês. Então, eu quero que vocês anotem o que é um radical livre, quando ocorre excisão homolítica, e quando ocorre excisão heterolítica, vai ter a formação do eletrófilo e nucleófilo. Aí a pergunta, professor, mas isso cai em prova? Cai, lógico que cai. Se você estiver preocupado com a prova do Enem, pouco me lembro, acho que faz umas 5 ou 6 edições seguidas, consecutivas, que cai o eletrófilo e o nucleófilo. Sempre reação orgânica está sendo cobrado na prova do Enem. A prova do ano passado teve 2 questões de reação orgânica. Eram simples, mas estão caindo. A Federal do Paraná, nas últimas 6 edições na primeira fase, todas elas cobraram alguma reação orgânica. Na segunda fase, para quem vai se preparar com química, vão se preparando, porque tem pelo menos 2 questões das 7.
Então, é um assunto bem importante para vocês compreenderem. Então, eu já vou aprofundar desde já que eu tenho a oportunidade agora do tempo. Então, quando acontece uma reação orgânica, eu tenho dois mecanismos. A cisão homolítica, que ocorre a quebra da ligação, e tem os radicais livres, e a cisão heterolítica, com a formação do eletrófilo e o nucleófilo. Eletrófilo, a dica prática, a mensagem subliminar. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva, e o nucleófilo é aquele que tem carga negativa. O exemplo aqui embaixo. Eu vou pegar o bromometano ou brometo de metila. Esse brometo de metila tem uma ligação covalente. Repara, eu vou colocar a ligação covalente aqui, ó. Essa é a ligação covalente. Só que entre carbono e bromo, quem que é o mais eletronegativo? Peraí, quem é mais eletronegativo? Ah, é o bromo. Portanto, o bromo fica com o par de elétrons com uma carga negativa e o carbono fica com uma carga positiva, para treinar. Como o carbono tem uma carga positiva, o que ele vai ser nesse mecanismo? Peraí, ele tem uma carga positiva, ele vai ser o eletrófilo. E o bromo, que tem carga negativa, ele vai ser o nucleófilo. Pronto. É uma palavra estranha, mas vocês vão ter que se acostumar com ela. Então, o eletrófilo é aquele que tem carga positiva, o nucleófilo é aquele que tem carga negativa. Então, eletrófilo positivo, nucleófilo negativo. Ponto. Resolve esse material. Vocês já viram esse assunto? Eu só vou fazer um pequeno comentário aqui, ó, sobre teoria de Lewis. Provavelmente vocês já viram, eu sei que o povo aí do acesso já viu quando vocês estudaram ácidos. Provavelmente o povo do Apogeu também já viu quando começou o estudo dos ácidos. Mas eu só preciso fazer esse comentário, porque algumas vezes, só voltar aqui, ó, tem algumas provas que vão falar que o eletrófilo é um ácido de Lewis, o nucleófilo é uma base de Lewis. Essas informações estão corretas. Então, eu preciso fechar o círculo antes de eu começar a aula de substituição. Então, preciso. Então, o que nós já tivemos na vida? A teoria de Lewis. Quando você estudou ácidos e bases, você viu a teoria de Arrhenius, que ácido é uma substância que, quando colocada em água, libera o íon H+. Base é uma substância que, quando colocada em água, libera o íon OH-. Mas tem teorias mais modernas, e a teoria mais moderna é a teoria de Lewis. Então, o que é um ácido de Lewis? É toda espécie capaz de receber um par de elétrons. Então, quem recebe o par de elétrons é um ácido, quem doa o par de elétrons é uma base. Então, dá para recordar essa teoria. Eu não vi isso na vida, então está vendo agora. Então, o ácido de Lewis é aquele que recebe o par de elétrons, e a base de Lewis é aquela que doa o par de elétrons. Só que de uma maneira prática, como é que eu vou identificar um ácido ou uma base de Lewis? Um ácido de Lewis, ele não tem elétrons livres. Então, no átomo central não pode ter elétrons livres. Não tem como. Ele vai receber elétrons, ele não pode ter elétrons sobrando. Se tiver elétrons sobrando, aí vai ser a base. Então, se tiver elétrons sobrando, ele pode doar base. Se não tiver elétrons sobrando, ele pode receber um ácido. Mas a dica é, todo cátion é um ácido de Lewis. Todo cátion, ou seja, toda partícula de carga positiva é um ácido segundo o conceito de Lewis. Assim como todo ânion é uma base de Lewis. Toda carga negativa vai ser uma base de Lewis. Então, eu vou precisar casapar as arestas para começar a aula de hoje, que já vai iniciar, mas ainda preciso colocar esses pré-requisitos. Então, eletrófilo é aquele que tem carga positiva, o eletrófilo é um cátion, é um ácido de Lewis. O nucleófilo é um ânion, portanto, é uma base de Lewis. Se você quiser, inclusive, anotar isso daqui, ó, lá na parte aqui, ó, você anotou aqui, eletrófilo, deficiência, elétrons, nucleófilo, excesso de elétrons, se quiser colocar aqui embaixo, até acho recomendável. Eletrófilo, ácido de Lewis. Nucleófilo, base de Lewis. Aí fica um esquema um pouquinho mais fácil para você retomar depois, quando for revisar esse material. Então, o eletrófilo, mensagem subliminar, o eletrófilo tem aquela carga positiva e o nucleófilo tem a carga negativa. Então, o eletrófilo é o ácido de Lewis e o nucleófilo é a base de Lewis. Ponto. Resolve esse tipo de teoria. Então, aqui temos a teoria clássica, o ácido e a base de Lewis. Ponto. Resolve esse material. Agora isso que já não interessa. Para um pouquinho, pula aqui. Agora sim.
Entramos nas chamadas reações de substituição. Agora eu posso começar a minha aula. Então, todo esse pré-requisito eu vou necessitar para você compreender. Não quero que você decore. Embora tenha algumas coisas que vocês vão ter que decorar. Então, por exemplo, ácido de Lewis é aquele que é um cátion. Base de Lewis é aquela que é um ânion. Então, só tem algumas coisas de memorização. Mas grande parte da aula de hoje vai trabalhar com lógica. Muita lógica, diga-se de passagem. Então, vejam bem, principais reações de substituição. Então, quando eu falo em reações de substituição, entre os compostos orgânicos que sofrem as chamadas reações de substituição se destacam os alcanos, que é a aula de hoje, o benzeno e seus derivados, aletos de alquila, os álcoois e os ácidos carboxílicos. Essas funções orgânicas podem fazer as chamadas reações de substituição. Embora, boa notícia, o que você encontra em prova, alcanos, os benzenos, os derivados do benzeno e os ácidos carboxílicos. Só que esse ácido carboxílico, ele vai ser estudado uma reação própria, uma reação chamada esterificação. Lá no finalzinho do nosso material, você vai encontrar as chamadas reações de substituição em ácidos carboxílicos, porque a reação ela tem um subtítulo, esterificação. Então, na aula de hoje, eu vou trabalhar muito os alcanos e esses aletos de alquila. Então, as principais funções, os principais grupos orgânicos que podem fazer as chamadas reações de substituição, alcanos, os derivados do benzeno, que são hidrocarbonetos, aletos, os álcoois e os ácidos carboxílicos. Mas de todas essas funções, os dois primeiros e o último vão ser a nossa essência do nosso trabalho. Então, agora, podemos literalmente começar a nossa aula. Então, o que é uma reação de substituição? Primeiro, já viu no começo da aula. Uma reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Se vocês observarem ao final da aula, vocês vão ter 5 grandes frases para vocês entenderem. Tem que ter memorizado essas 5 frases. A primeira frase, ela é de brinde. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Alguma coisa vai ser substituída. Então, alcanos. Reações de substituição para alcanos. Então, primeiro, o alcano, nós temos um ânon, repare que alcanos, temos esse ânon, representa que eu tenho simples ligações. Alcanos são hidrocarbonetos. Hidrogênio com carbono, que só tem simples ligações. Nesses alcanos, até tem um esqueminha aqui embaixo, ficou um pouco meio apagado, mas dá para enxergar bem daqui. Eu tenho um alcano, e repare que nesse alcano vai ter alguma coisa presa ao nosso carbono. O que vai estar preso ao nosso carbono num hidrocarboneto? Os hidrogênios. Olha só, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Aí você vai pensar assim, então, mas o que eu vou substituir? Num alcano, o que vocês acham que vai ser substituído? O carbono ou o hidrogênio? Então, pense comigo. Vou fazer uma troca, se eu vou fazer uma substituição, vou ter que trocar alguém. Quem que eu vou trocar no meu composto orgânico, carbono ou hidrogênio? Espera aí, é uma reação orgânica. Se eu trocar o carbono, não vai ser mais uma reação orgânica. Então, eu vou trocar quem? Sempre o hidrogênio. Olhem bem. Se vocês quiserem anotar, anotem, mas de qualquer maneira. Numa reação de substituição de alcanos, eu sempre vou trocar o hidrogênio. Mas você vai trocar o hidrogênio por quem? Por alguém que vai fazer essa troca. Geralmente é um cloro, pode ter um metil, pode ser um bromo, pode ser um flúor, pode ser qualquer coisa. Tanto que essa troca vai ter nome já já. Então, o que eu tenho numa substituição? Quase metade da matéria vem nessa tela. Então, olhem bem. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Está fácil. Agora, o que eu vou trocar, o que eu vou substituir num alcano? O hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que vai ser substituído por um outro grupamento que eu tenho XY aqui, ó. Então, o que nós vamos ter? O A vai sair, e repare que o X vai entrar no lugar. Então, o A sai para pegar o Y, formando o para Y, e o X tomou o seu lugar. É uma reação de troca, é uma reação de substituição. Porém, num alcano, que é o primeiro grande item que você tem na sua apostila, nesse alcano, quem vai ser trocado é o hidrogênio. Numa reação de substituição, eu vou trocar sempre o hidrogênio. Então, vai trocar por quem? Por algum outro grupamento. Então,
Numa reação de substituição, eu sempre vou trocar o hidrogênio. Ficou claro? Vamos pegar alguns exemplos. Quer ver? A primeira troca que você vai trabalhar é a chamada halogenação. Porque ficou essa pergunta, veja bem, se é uma reação de substituição, eu vou substituir. Mas o que eu vou trocar? Eu vou trocar o hidrogênio do alcano por alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? Agora vem os subtítulos. Na primeira reação, que é quase autoexplicativa, eu tenho halogenação. O que vocês acham que eu vou trocar numa halogenação? Um halogênio. E quais são os quatro principais halogênios? O flúor, o cloro, o bromo e o iodo. São 4 grandes halogênios. Só que flúor, na natureza, o cloro, o bromo e o iodo na natureza, eles não são átomos isolados. Eu vou encontrar molécula de flúor, F2, molécula de cloro, Cl2, molécula de bromo e molécula de iodo. Embora, vocês vão perceber já nos exercícios, que quando você for mexer com a halogenação, normalmente você vai encontrar cloro e bromo. São os 2 principais halogênios encontrados em prova, por algum motivo. O flúor, por ser uma molécula altamente reativa, geralmente ele destrói a molécula orgânica. São reações explosivas. O iodo, em contrapartida, ele é muito grande e muito pesado, portanto, as reações são muito, muito lentas. E aí eu preciso de catalisadores, condições especiais. Então, numa halogenação, você vai encontrar normalmente cloro e bromo. Mas pode ser qualquer um deles. No papel aceita tudo. F2, Cl2, Br2 e I2. E como funciona uma halogenação no processo de substituição? Então, pare e vai pensar. Peraí. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou trocar num alcano? No alcano só tem carbono e hidrogênio. Eu vou trocar sempre o hidrogênio. Mas eu vou trocar esse hidrogênio por quem numa halogenação? Por um halogênio. Olha só o exemplo aqui embaixo. Eu tenho metano, tenho carbono e tenho 4 hidrogênios ao redor, perfeito? Tenho carbono e 4 hidrogênios. Aí eu tenho 2 átomos de cloro. O que vai acontecer aqui? Se é uma reação de substituição, eu vou trocar qualquer um daqueles 4 hidrogênios por um átomo de cloro. Eu vou deixar assim mais destacado, quer ver? Aquele hidrogênio pega o átomo de cloro para formar o quê? O HCl, aqui na pontinha, ó, o HCl. Aí o que acontece com aquele cloro, aquele outro cloro ali, ó, ele vai entrar no lugar do hidrogênio. É uma troca. Se eu tenho uma troca, eu tenho uma reação de substituição. Primeiro que, como eu havia comentado no início da aula, grande parte das reações que vocês vão encontrar em vestibulares, elas já vêm prontas. Eu tenho uma reação pronta. E repare que eu preciso da necessidade da luz ultravioleta aqui. O hidrogênio saiu, o cloro entrou no seu lugar. Houve uma troca, houve uma substituição, portanto, uma reação de substituição. Ponto. Resolve esse sistema. Agora, existem alguns probleminhas para você resolver. E se não tiver o produto da minha reação, como é que você vai trabalhar as chamadas reações de substituição? Então, eu vou colocar reações maiores aqui, que fica mais fácil para você comandar. Olha só, eu tenho metano, um carbono com 4 hidrogênios, e tenho 2 átomos de cloro, que é uma molécula de Cl2. Só que eu abri a molécula do Cl2 para você visualizar de forma mais simples. Se eu vou fazer uma reação de substituição, repare que eu necessito da presença da luz. É a primeira informação técnica. Todas as halogenações de alcano são via radicais livres. Não tem eletrófilo, não tem nucleófilo. Então, o que vai acontecer? Se é uma reação de substituição, eu preciso trocar o hidrogênio. Só que aí fica aquela pergunta-chave. Qual desses 4 hidrogênios eu vou utilizar? Qual dos 4 hidrogênios eu vou utilizar? E outro detalhe, professor, tem uma ligação tracejadinha ali, ó, e tem uma ligação pretinho. O que são essas ligações? Ligações simples. Como esse carbono ele tem uma forma tetraédrica, e a forma tetraédrica é uma forma espacial, eu preciso representar esse carbono nessa representação aqui, ó, ou seja, uma ligação simples e outra ligação simples, mas com ligações simples normais, como se nada tivesse acontecendo. Agora, o que você tem na reação de substituição? Então, repare que qualquer um desses hidrogênios vai pegar um desses cloros para formar o quê? O HCl. Mas, olha só, a primeira troca, esse H pega esse cloro para formar o ácido clorídrico.
Como é uma reação de substituição, o que é aquele cloro? Para onde que aquele cloro vai? Repare que aquele cloro, ele vai entrar no lugar daquele hidrogênio para formar o quê? Como ficam sobrando 3 hidrogênios, então eu vou ter um CH3 e o cloro entra no lugar. Pronto, acabou a questão. O professor está falando certo? Sim. Essa é uma reação clássica de substituição. Como eu tenho metano, o metano é um alcano. O alcano está lá. Esse alcano tem hidrogênio, esse hidrogênio pega o cloro, forma o ácido clorídrico. Agora, o outro cloro que sobra entra no lugar do hidrogênio. Se é uma reação de troca, eu tenho que trocar átomos. Quem que eu vou trocar? Então, entra na teoria. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Eu vou ensaiar isso várias vezes com vocês. O que eu vou trocar do hidrocarboneto? O carbono ou o hidrogênio? Sempre é o hidrogênio que vai ser trocado. Mas trocado por quem? Halogenação, por halogênio. Daqui a pouco você vai estudar nitração, vai trocar por um nitro. Sulfonação, vai trocar por um ácido sulfônico. É uma reação de troca. Então, o cloro pega o hidrogênio, forma um ácido clorídrico, o outro cloro entra no lugar, formando cloreto de metila ou clorometano. Pronto, resolvido o nosso sistema. Ponto final, acabou a reação. Mas é simples assim? Simples assim. Agora, só por curiosidade não, é mais por aprofundamento mesmo. Existe um mecanismo, olha só, isso não precisa notar agora, eu só quero que vocês entendam que essas reações, mas é só tirar um átomo e colocar outro no lugar? Não é bem assim, mas é só para vocês compreenderem a ideia. Eu tenho um mecanismo. O primeiro passo, para quem vai fazer depois a segunda fase na disciplina de Química, eu vou mostrar isso com mais calma. Aqui eu só vou mostrar a título de informação. Como essas reações de halogenação de alcano são via radicais livres, necessito da luz. Eu necessito da luz ultravioleta. E o que acontece? A iniciação, repare que a molécula de cloro tem 2 átomos de cloro. A luz entra naquela ligação e quebra, formando os chamados radicais livres. 2 átomos de cloro. E como são radicais, eles são altamente instáveis. Então, um radical livre está louco para reagir com alguém que estiver próximo. Então, o que acontece? No segundo passo, esse radical livre produzido no primeiro passo, ele vai atacar a molécula do metano. É a mesma reação que você acabou de fazer. E na hora que esse radical ataca a molécula orgânica, repare que ele forma um radical metil e o HCl. Repare que o HCl já foi formado. Agora, esse radical, ele vai atacar uma outra molécula de cloro, formando o CH3Cl e o outro radical. Procurem esse radical. Esse radical vai pegar uma segunda molécula de metano para formar o radical metil, para ir para o terceiro passo, formando outro cloro. Esse mesmo cloro ele vai para o segundo passo e vai formar novamente o produto orgânico. Nós temos uma reação cíclica, sendo que esse radical ele funciona como catalisador. Ele vai catalisar, acelerar a nossa reação. Doutor, eu preciso saber isso? Não. Você não precisa saber isso, mas eu só quero mostrar como é que uma reação funciona, mostrar ciência para você. Não simplesmente assim, saiu H, entra um cloro no lugar. É muito mecânico. Então, as reações que ocorrem na natureza química, elas são um pouco mais complexas. Então, requer irradiação constante. E se você colocar luz e tirar luz, simplesmente esse radical cloro vai pegar esse radical metil e vai formar cloreto de metila e pronto, acabou. E aí não tem mais como propagar a reação. Repare que eu preciso de propagação. Eu preciso de constante irradiação. Preciso que a luz esteja ligada todo momento em que a reação está sendo processada. Então, esse é um processo chamado mecanismo. Como eu falei, se você entrar numa faculdade de química ou alguma coisa ligada à química, tem pelo menos um semestre, um ano que você vai estudar mecanismo de reação. Ou seja, é um ano do curso superior. Aqui eu estou mostrando uma tela, para vocês compreenderem como as reações vão funcionar. E um outro detalhe técnico. Se você lembrar daquela primeira reação, eu tinha o metano. O metano ele tinha 4 hidrogênios. 4, lembra? Desses 4 hidrogênios, eu troquei um. Doutor, mas eu posso trocar mais do que um hidrogênio? Posso. Posso trocar 1, 2, 3 e todos os hidrogênios, sem problema qualquer. Então, o que nós vamos encontrar? Quer ver? A primeira reação. Eu vou colocar essas reações e está bem claro para vocês observarem aqui. Eu tenho metano e vou reagir com Cl2. Numa reação, eu vou insistir nisso, numa reação de substituição eu tenho que
substituir. Eu vou tirar um dos hidrogênios do metano com um átomo de cloro para formar o HCl. Aí aquele outro cloro entra no carbono para formar H3CCl. Foi aquela reação que nós vimos agora. Porque, reparem, nessa molécula orgânica eu tenho mais 3 átomos de hidrogênio. Eu posso substituir esses átomos de hidrogênio? Pode, sem problema nenhum. Você vai trocar esses hidrogênios numa segunda reação. Então, eu pego o produto da primeira, que está aqui, faço uma segunda halogenação. Eu tenho 3 hidrogênios, um hidrogênio pega um átomo de cloro, formando HCl. O outro cloro entra no composto e vai formar H2CCl2. Só que ainda reparem, eu tenho 2 átomos de hidrogênio nesse produto orgânico. Eu posso continuar a minha halogenação? Posso. Aí o que você vai fazer? O produto dessa segunda etapa vai reagir novamente com cloro. Repare que está reagindo com cloro. Tem 2 hidrogênios e tem 2 átomos de cloro. Um desses hidrogênios pega o cloro, forma HCl, o outro cloro entra no composto orgânico e vai formar HCCl3. Só que ainda tem um H. Eu posso tirar esse H ainda? Posso, sem problema nenhum. Aí você vai pegar esse composto orgânico, reage com outro cloro. Aquele H pega o cloro, formando HCl. O cloro que sobra entra no composto orgânico e vai formar o CCl4. Então, vejam bem, numa reação de substituição, eu posso substituir 1, 2, 3, todos os hidrogênios do meu alcance. É lógico que são reações sucessivas. Então, aqui eu mostro o máximo de reação que você vai encontrar. Se é uma reação de troca, e nessa parte eu vou insistir. Se eu tenho uma reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir num alcano? O hidrogênio. Mas vou substituir hidrogênio por quem? Numa halogenação, eu vou trocar por um átomo de halogênio. Então, mas tem mais hidrogênios. Eu posso fazer quantas reações forem necessárias pela quantidade dos hidrogênios. Mas para facilitar a sua vida. Normalmente, 95% das questões vestibulares vão falar em monossubstituição. Em monossubstituição, apenas um dos hidrogênios vai ser trocado. Isso facilita muito a nossa vida. Então, numa prova de vestibular, eles somente iam cobrar a primeira reação. Mas pode, 2020 está um ano esquisito. Vai que na prova o cara me coloca assim: qual é o produto da substituição total do metano por átomos de cloro? Se é uma substituição total, eu vou trocar todos os hidrogênios por átomos de cloro, chegamos no tetracloreto de carbono ou tetraclorometano. Então, essa seria a minha resposta final. Então, tem que ficar bem atento, porque quando eu falo em substituição, eu posso fazer várias substituições, sem problema nenhum. Então, quando eu falo em reações de substituição, eu posso trocar 1, 2, 3, todos os hidrogênios sem problema nenhum. Porém, a nossa vida vai continuar. Próximo caso. Se eu tivesse uma cadeia um pouquinho maior, por enquanto, nada extraordinário. A única coisa extraordinária até agora que um eletrófilo tem carga positiva, nucleófilo tem carga negativa. Numa reação de substituição, eu vou substituir. Num alcano, o que eu substituo é o hidrogênio. Ponto. Resolvido o nosso processo. Se você pegar uma cadeia um pouquinho maior, se eu pegar uma cadeia um pouco maior, que no caso do etano, repare que eu tenho 2 átomos de carbono e agora eu tenho 6 átomos de hidrogênio. Vamos voltar para a teoria. Eu vou insistir nisso até você falar assim: professor, eu já entendi, tá? Mas vamos entender. Vamos lá. Eu tenho um alcano e tenho um cloro, uma molécula de cloro, ClCl. Se eu vou fazer uma reação de substituição, eu vou substituir. O que eu vou substituir nesse etano? O carbono ou o hidrogênio? Ah, professor, você vai substituir o hidrogênio? Sim. Qual deles? Agora, eu tenho, antes, no exemplo anterior, eu tinha 4 átomos de hidrogênio, agora eu tenho 6. Como que eu vou saber se esses hidrogênios são iguais ou se eles são diferentes? Então, se você voltar no exemplo anterior, o metano, ele tinha 4 hidrogênios. Se você voltar um pouco no tempo e espaço, lá na primeira aula de química orgânica que você teve, não importa se foi no acesso ou no apogeu, você vai lembrar que o carbono, ele tem ligações equivalentes. O que significa ligações equivalentes? Significa que as 4 ligações que o carbono realiza são todas iguais. O carbono, ele tem ligações equivalentes. Só que o problema é que aqui eu tenho 2 átomos de carbono. A pergunta que eu vou fazer para você é: esses 2 carbonos são iguais?
Se a sua resposta for afirmativa, todos os 6 hidrogênios são iguais. Agora, se você responder, professor, esses 2 carbonos não são iguais, então significa que os hidrogênios vão ser diferentes. E aí, como é que eu vou saber se o carbono é igual ou não? Classifique-os em primário, secundário, terciário e quaternário. E essa é a primeira grande parte do nosso material. Você vai perceber que esse primeiro carbono, ele é um carbono primário. Professor, eu esqueci que é um carbono primário. Ele é um carbono primário porque ele está preso apenas a outro átomo de carbono. E esse carbono que está mais à sua direita, ele também é um carbono primário. Ou seja, eu tenho 2 carbonos primários, os 2 carbonos são iguais. E se esses 2 carbonos são iguais, significa que os 6 hidrogênios são todos iguais. Então, se eu colocasse numa prova, faça a reação de substituição entre o etano e a molécula de cloro. Qual vai ser o produto orgânico formado nessa reação? Olhem bem, se eu tenho 2 carbonos, e esses 2 carbonos são exatamente iguais, os 2 carbonos são primários, todos os 6 hidrogênios presentes no meu composto vão ser iguais. Todos os 6 hidrogênios. Professor, peraí. E se eu tivesse um carbono primário e secundário? Opa, se tiver carbonos diferentes, os hidrogênios também vão ser diferentes, e aí vão existir prioridades. Mas espera um pouquinho que isso já vai aparecer no próximo exemplo. Então, o que você tem aqui? Eu tenho uma molécula de etano, e essa molécula de etano vai trocar um destes hidrogênios. A partir de agora, eu só vou fazer a chamada monossubstituição. A monossubstituição. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho etano reagindo com cloro. Um desses hidrogênios, não importa. Eu vou pegar esse da ponta aqui, que é mais fácil. Então, repare que aquele hidrogênio pega esse átomo de cloro para formar o quê? Aí você vai ter a formação do HCl. Você vai ter a formação do HCl, mas não é o meu composto orgânico. O que me interessa é o composto orgânico, que ele vai perguntar. Determine a forma do composto orgânico. Aí o H pegou o cloro, formou o ácido clorídrico. Agora, esse cloro que está aqui, ó, ele vai entrar no lugar daquele hidrogênio que saiu. Isso é uma reação de troca. E o que vai formar como composto orgânico? O carbono lá da ponta esquerda, repare que ele não foi mexido. Então, eu vou ter CH3. CH2, e o que entra no lugar daquele hidrogênio? Um átomo de cloro. Está meio garranchudo aí, mas você consegue compreender. Aí na sua letra mais linda vai ficar mais fácil. Então, o que vai formar nessa chamada reação de substituição? Peraí, tem uma reação de substituição e eu tenho que trocar. O que eu vou trocar no meu composto orgânico? O carbono ou o hidrogênio? Sempre é o hidrogênio, sempre é o hidrogênio. Mas eu vou trocar esse hidrogênio por quem? Por um átomo de cloro, já que tem 2. Então, professor, eu queria pegar o hidrogênio lá de cima, pega, não tem problema nenhum. Ah, professor, eu queria pegar esse hidrogênio de baixo. Aí eu sou contra, eu queria pegar aquele hidrogênio lá da ponta esquerda, não tem problema. Qualquer um dos hidrogênios você pode utilizar, já que os 6 hidrogênios são iguais. Então, esse H interage com esse cloro, o cloro que sobra entra no lugar do hidrogênio para formar CH3, CH2, Cl. Agora, desafio para você. Como é que é o nome desse composto orgânico formado na reação? Peraí, eu tenho Cl. O que é o Cl? É um cloro. 2 átomos de carbono, raiz para 2. Peraí, um carbono MET, 2 carbonos ET, simples ligações terminação O, cloro, etano ou cloreto de etila. Porque é assim que você vai encontrar em prova. Inclusive, essa reação é uma das reações da Federal do Paraná de um ano anterior. Não lembro qual ano, mas ele perguntava assim: o etano reage com molécula de cloro produzindo... E aí eu tinha 5 alternativas. Em uma das alternativas você encontraria o cloreto de etila. Mas como é que eu vou lembrar o nome disso aqui? Cloreto, porque tem cloro, etila, porque tem 2 átomos de carbono. Você resolveria isso sem problema nenhum. Então, aqui nós temos uma outra reação de substituição. Ah, professor, está fácil a matéria, tá? Eu vou parar um pouquinho, vou insistir mais uma vez. Vou insistir até na hora que você fala assim, professor, já entendi. Então, olha só. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Se eu tenho um alcano, o que eu vou trocar? O que eu vou substituir no alcano? O hidrogênio. Então, esse hidrogênio vai ser trocado por um outro grupamento. Por enquanto, eu estou trabalhando apenas com a
halogenação. Daqui a pouco eu vou trabalhar com outras reações também. Agora aqui vem o nosso grande segredo. Eu vou colocar uma cadeia um pouquinho maior. Repare que eu comecei com metano, fui para o etano e agora eu tenho propano. O professor, aumentou a cadeia? Aumentou. O que aumenta quando eu tenho aumento da cadeia além dos carbonos, os hidrogênios? 6 com mais 3, 6 com mais os dois centrais, eu tenho 8 hidrogênios. Eu vou fazer uma monossubstituição. Monossubstituição. Eu vou trocar apenas um desses hidrogênios. Qual destes 8 hidrogênios eu vou trocar? Professor, qualquer um. Aqui não é qualquer um, pelo simples fato. Se vocês voltarem aí nos exemplos anteriores, o metano só tinha um carbono, os 4 hidrogênios à sua volta eram todos iguais. O etano, que eu acabei de terminar, tinha 2 carbonos. Só que esses 2 carbonos eram iguais porque os 2 carbonos eram primários. Portanto, todos os hidrogênios que estão à volta eram iguais. Agora, no etano, aliás, no propano, nem todos os hidrogênios são iguais. E o que você vai começar a entender? Repare que eu tenho o primeiro carbono, eu vou colocar por cores aqui, fica até mais fácil você compreender. Eu vou colocar um carbono central, em vermelho, eu vou colocar uma cor azul aqui, ó. E eu tenho 2 carbonos nas pontas, que são carbonos primários. Olha bem, esse carbono central é um carbono secundário. Por quê? Porque ele está preso, é o meu vermelho aqui, ó. Ele está preso a 2 outros carbonos, é um carbono secundário. E esse carbono da ponta, tanto faz se na ponta esquerda ou na ponta direita, eles são carbonos primários. Carbono da ponta é um carbono primário, o carbono central é um carbono secundário. Opa, eu tenho 2 carbonos diferentes. Quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados? E vão se acostumando com essa pergunta. Na hora que você pegar os exercícios para resolver dessa aula, uma boa parcela das perguntas vai ser assim. Com base no composto orgânico a seguir, quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados por um processo de monossubstituição? Como é que eu descobri isso de forma rápida? É simples. Quantos átomos de carbonos diferentes você vai encontrar no seu composto? Nesse caso, você encontrou 2 carbonos diferentes. Um carbono primário, que eu coloquei na cor azul, já que os 2 são exatamente iguais, e o carbono secundário, que eu coloquei em vermelho, que é o carbono central. Se eu tenho 2 carbonos diferentes, haverá a formação de 2 compostos diferentes. Pelo simples fato, eu tenho um carbono primário. Se o átomo de bromo entrar aqui, se você numerar, vai ficar um bromo propano. E se o bromo entrar no carbono 2, ele vai ser 2 bromo propano. São 2 compostos diferentes. Então, a dica é, se você encontrar, e vai encontrar, quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados nessa reação, verifique quantos carbonos diferentes você encontra. E como é que eu vou descobrir o carbono diferente? Primário, secundário, terciário e quaternário. Se bem que quaternário não tem troca porque não tem H disponível. Então, é o primário, secundário e terciário. Quantos átomos diferentes você encontrar é o número de compostos diferentes que você vai ter na resposta. Olha bem. Quantos carbonos diferentes é o número de compostos orgânicos produzidos na sua reação? Essa é a ideia quando eu tenho compostos diferentes. Então, aqui, ó, eu tenho um carbono central, que eu coloquei em vermelho, que é um carbono secundário, e os 2 carbonos das pontas, eu preciso pegar um deles. Eu peguei esse da ponta direita, é um carbono primário. Então, significa que eu vou ter 2 compostos orgânicos diferentes. Se eu pensar numa substituição, esse hidrogênio veio com esse bromo, o bromo vai entrar nesse lugar. O hidrogênio estava aqui, o bromo entra no lugar. Então, repara que eu vou formar 2 compostos orgânicos diferentes. Porém, a pergunta-chave, a parte mais difícil da aula de hoje vem aqui. Como é que eu vou saber qual desses 2 compostos vai ser produzido em maior quantidade, qual deles vai ser o produto principal e qual deles vai ser o produto secundário? Como é que eu vou descobrir um negócio desses? Presta bem atenção na próxima tela. Se vocês não têm aí no material, eu gostaria muito que vocês prestassem bem atenção. Eu tenho propano. Esse propano tem o seguinte, ó. Ele tem, deixa eu só colocar aqui um pouquinho em volta. Eu tenho 3 carbonos. Esses 2 carbonos aqui, deixa eu colocar a cor novamente, eu tinha colocado o carbono da ponta, como sendo o carbono primário, e esse carbono central sendo o meu carbono secundário. A pergunta que eu vou fazer agora é,
Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? Qual desses carbonos tem a atração por o seu hidrogênio mais forte, que é mais difícil de quebrar a ligação? Para responder essa questão, eu preciso de um assunto, não sei se vocês já viram, mas eu acho que já, chamado NOx, número de oxidação. Nesse processo de NOx, eu vou verificar a carga, e com essa carga eu consigo ver qual desses carbonos é mais ou menos eletronegativo. Só que se você não lembra de NOx, o único NOx que vai me interessar é o NOx do hidrogênio. O hidrogênio apresenta uma carga mais um. Então, vejam bem, eu tenho dois carbonos iguais, que são os dois carbonos das pontas, e o carbono central, que é um carbono secundário. Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? E qual desses carbonos não quer liberar o hidrogênio? São dois tipos de carbonos diferentes que eu tenho agora. E para responder isso, presta bem atenção. O hidrogênio tem NOx mais um. Só que mais um vezes 3 vai corresponder a mais 3. Que número que somado a mais 3 vai ser 0 menos 3. Então, significa que o NOx desse carbono na ponta esquerda, ele vale menos 3. Então, a eletronegatividade desse carbono na ponta esquerda vale menos 3. Vamos pegar o carbono central que eu coloquei na cor vermelha. O hidrogênio vale mais 1, vezes 2 vai me dar mais 2. Que número que somado com mais 2 vai dar 0? Menos 2. Opa, reparem. Aqui eu tenho um carbono menos 3 e aqui eu tenho um carbono menos 2. Existem eletronegatividades diferentes aí. E esse carbono da ponta direita é igual ao da ponta esquerda. Ele também tem uma carga menos 3. Agora a pergunta-chave. Sem decorar nada, eu estou fazendo construção de conhecimento. Eu poderia muito bem apresentar a tabela que vocês têm na apostila, mas eu quero que vocês entendam a lógica. Eu tenho um carbono menos 3 e um carbono menos 2. Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? O carbono primário, que está em azul, ou o carbono secundário? Aí entra eletronegatividade. Repare que aqui eu tenho uma eletronegatividade menos 3 e aqui uma eletronegatividade menos 2. A pergunta-chave é: qual desses carbonos é o mais eletronegativo? Negativo. O menos 3 ou o menos 2? O mais eletronegativo é o menos 3. Se ele é o mais eletronegativo, significa que os seus hidrogênios estão mais próximos dele. E se eles estão mais próximos, significa que a atração é muito mais forte do que esse carbono central. Se o carbono primário, que está aqui na ponta, ele tem uma eletronegatividade maior, significa que os hidrogênios estão mais próximos do seu núcleo, a ligação é mais curtinha, é mais difícil de quebrar do que o carbono secundário, porque o carbono secundário ele é menos eletronegativo, ou você pode considerar que ele é mais eletropositivo. O eletropositivo ele tem uma distância maior, é mais fácil de quebrar. Portanto, a pergunta-chave que eu vou fazer agora é: eu tenho dois carbonos diferentes. Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? O carbono secundário, que é o carbono central, ou o carbono primário, que está nas pontas que eu coloquei nas bolinhas azuis? Qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade? O secundário. E se alguém me perguntar por que é o carbono secundário, porque o carbono secundário ele é menos eletronegativo do que o carbono primário, que é mais eletronegativo de todos eles. Como ele é mais eletronegativo, ele puxa para ele. Vou fazer uma pequena analogia. Todo mundo na vida já teve um amigo que é aquele amigo piduncho, sabe? Aquele que quer emprestar tudo de você e nada quer em troca. Por exemplo, tentar pedir R$ 2 emprestado para esse seu amigo. Ele não empresta. Então, o teu amigo piduncho é o meu carbono primário, o mais eletronegativo. Tudo vem para ele não quer dividir com ninguém. Então, o carbono primário, ele é o mais eletronegativo, ele puxa as coisas para ele e ele não quer dividir. Já o carbono secundário, ele é menos eletronegativo ou mais eletropositivo. Empresta aí R$ 2, está aqui, ó. Ou seja, é aquele seu amigo mais bacana, aquele que empresta as coisas, muitas vezes nem cobra depois, ele é aquele que libera o dinheiro com mais facilidade. Então, é só uma analogia grosseira, mas para compreender. O carbono primário é o amigo pão duro.
Para tirar alguma coisa dele, olha, a mão fechada, o sorrisal sai seco se jogar dentro da piscina. E o carbono secundário, ele é mais flexível, ele tem menos eletronegatividade, e, portanto, libera o hidrogênio com mais facilidade. E aí eu consigo dar a resposta de qual é o produto principal e qual é o produto secundário. De que maneira? Presta bem atenção. Tem essa tabelinha na apostila de vocês. Quando você tiver mais de um carbono no seu alcano, qual é a prioridade de saída dos hidrogênios? Terciário, maior prioridade do que o carbono secundário, e o secundário é mais prioritário do que o carbono primário. Olha bem, numa reação de substituição, onde eu tenho mais de um carbono diferente na estrutura, a ordem de saída dos hidrogênios respeita carbono terciário, secundário e primário. Quer ver um detalhe? Não precisa saber essa informação, mas o carbono primário, terciário, ele é 5 vezes mais reativo do que o carbono primário. E o carbono secundário, ele é 4 vezes mais reativo do que o carbono primário. Então, repare que temos uma questão de cinética, temos uma questão de velocidade. O hidrogênio preso no carbono terciário, ele sai 5 vezes mais rápido que o carbono primário. O hidrogênio no carbono secundário, ele é removido 4 vezes mais rápido que o carbono primário. Então, é essa a facilidade que vai me interessar. Só que eu poderia muito bem apresentar assim, gente, ó, se tiver vários carbonos na cadeia, lembrem, terciário mais reativo que o secundário, mais reativo do que o primário. Mas a pergunta é, por que o carbono terciário libera o hidrogênio com mais facilidade? Por que o carbono secundário libera o seu hidrogênio com mais facilidade comparado com o carbono primário? Devido a esse processo aqui, eletronegatividade. O carbono primário é mais eletronegativo do que o carbono secundário, que é muito mais eletronegativo que o carbono terciário. Então, repare até pelas cargas. O carbono primário tem uma carga menos 3. Então, ele é bem eletronegativo. O carbono secundário tem carga menos 2, e se fosse um carbono terciário teria um carbono aqui em cima. Ele teria só um H, ele teria uma carga menos 1. Portanto, entre menos 3, menos 2 e menos 1, o mais eletronegativo, o mais pão duro dos carbonos é o carbono primário. Se ele é mais pão duro, tudo vem para ele e menos para os outros. Já o carbono secundário e terciário são menos eletronegativos, eles compartilham, eles retiram o hidrogênio com mais facilidade. Só que eu não preciso, a partir de agora, trabalhar NOx para cada uma das moléculas orgânicas. O que vai me interessar é essa tabelinha aqui, ó. O terciário, secundário e primário. Guardaram isso? Eu vou voltar para o nosso resumo. Quer ver? Até agora. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir num alcano? O carbono ou o hidrogênio? Sempre eu vou substituir o hidrogênio. Peraí. E se eu tiver vários carbonos diferentes para fazer a substituição, qual é o carbono prioritário? Qual é o carbono que libera o hidrogênio com mais facilidade? Terciário, secundário e primário. Ponto final. Toda a matéria teórica, até agora, você resume nessas 3 frases. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir no composto orgânico? O hidrogênio. Se eu tiver mais de um carbono na estrutura, qual dos hidrogênios vai ser substituído com maior rapidez? Terciário, secundário e primário. Vamos treinar isso um pouquinho? Dá uma olhadinha nesse exercício aqui. Eu tenho novamente o nosso propano, nós temos os 3 átomos de carbono. Nesses 3 átomos de carbono, eu tenho 2 carbonos diferentes. Eu tenho o carbono primário, que são esses 2 carbonos das pontas, e o carbono central, que é o carbono secundário. A primeira pergunta que eu faço é, como eu tenho 2 carbonos diferentes, deixa eu colocar cores aqui, quer ver? Eu estou com o vermelho aqui no centro, vou colocar os azuis aqui na ponta. Vou pegar aqui. A azul está aqui, ó. Tá vendo bem? Vou pegar só esse aqui, ó. É que o outro ó, da ponta, ele é igual. Mas, de qualquer maneira, eu coloquei as cores. Eu tenho o carbono central, que é o carbono vermelho, que é um carbono secundário, e esses 2 carbonos das pontas são carbonos primários. Qual desses carbonos vai liberar o hidrogênio com maior rapidez, com maior facilidade? O vermelho ou o azul? Peraí, o carbono vermelho é secundário e o carbono azul é primário. Qual desses 2 carbonos é o mais reativo?
Ah, professor, o secundário. Pois bem, então eu vou remover um desses dois hidrogênios, não importa qual seja. Um destes hidrogênios vai pegar esse bromo para formar o HBr e outro bromo entra no lugar para formar o quê? Esse composto aqui. Ó. Esse é o primeiro composto formado, o primeiro composto em termos de rapidez, em termos de cinética. Olha só, aquele H pegou bromo, formou o HBr, o outro bromo entra no lugar para formar o brometo de isopropíleo. Esse é o primeiro composto. Mas quando eu tenho dois carbonos diferentes, significa que um desses seis hidrogênios vai ser trocado por um átomo de bromo, para formar o quê? Aí você vai ter o brometo de N-propila. Aqui era brometo de isopropila e brometo de N-propila. São dois compostos diferentes. Se você pensar em nomenclatura, 2 bromopropano, 1 bromopropano. Só que qual desses compostos é o composto principal formado em maior porcentagem? Aquele que foi substituído pelo carbono mais reativo. E como eu tenho carbono primário e tenho carbono secundário, o secundário é mais reativo que o primário, portanto, vai formar 2 bromopropano em maior porcentagem, produto principal, e o 1 bromopropano em menor porcentagem, o produto secundário. Captaram a mensagem? Então, na hora que eu pegar uma cadeia maior, com mais carbonos, você vai analisar quantos carbonos diferentes existem. Ah, tem primário, secundário e terciário. Qual que é a ordem da reatividade? Terciário, secundário, primário. Pronto, resolve grande parte desse sistema. Tem o tempo? Tem. Vamos fazer um desafio. A Federal do Paraná, há uns anos atrás, fez essa cobrança aqui, ó. O butano reagindo com cloro. O butano reagindo com cloro. Professor, tem 4 carbonos, tá? E daí? Repare que aqui, ó, tenho 5 com mais 5, eu tenho 10 hidrogênios. Eu quero fazer uma monossubstituição. O butano reage com cloro no processo de halogenação. O butano reage com cloro no processo de halogenação. Pergunta 1. Quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados numa monossubstituição? Peraí, tem uma substituição, eu vou trocar. O que eu vou trocar nesse composto orgânico? O hidrogênio. Professor, mas tem 10 hidrogênios, os 10 hidrogênios são iguais? Não. O que você vai ter como trabalho? Presta bem atenção. Primeiro, eu vou numerar. Não é numeração, porque não tem o que numerar, mas eu tenho que fazer alguma numeração para você enxergar. 1, 2, 3, 4. Então, são 4 carbonos que eu tenho. Agora eu vou fazer o seguinte. Esses carbonos eu vou colocar em cores. Eu tenho os carbonos vermelhos, o 1 e o 4, e tenho os carbonos azuis, que são os carbonos 2 e 3. Se for classificar esses carbonos, repare que eu vou ter a seguinte classificação. Esse carbono 1, por estar preso a apenas um carbono, é primário. Esse aqui está preso a 2, é secundário. Está preso a 2, é secundário. O carbono vermelho da ponta direita é primário. A pergunta que eu faço é, esses 2 carbonos das pontas são iguais? São 2 carbonos primários. Esses 2 carbonos mais centrais, eles são iguais? São. Reparem que esse secundário aqui, ó, ele está preso a um primário e a um secundário. Esse está preso a um primário e a um secundário. Portanto, eu tenho quantos carbonos diferentes? 2. Carbono primário e carbono secundário. Porém, nem todo carbono primário é igual, nem todo carbono secundário é igual. Tem que tomar cuidado com isso, mas já vou trazer esse exemplo. Então, nesse caso aqui, primeira resposta do exercício. Quantos compostos diferentes orgânicos serão formados nessa reação? 2. Por quê? Porque eu tenho carbono primário e secundário. Pergunta 2. Qual desses carbonos é mais reativo, que vai liberar o seu hidrogênio com mais facilidade para a produção do produto principal? Vai ser a liberação do carbono primário, que está em vermelho, ou do carbono azul, que é o carbono secundário? Professor, como é que é a reatividade? Terciário, secundário, primário. Portanto, o carbono azul vai liberar o seu hidrogênio com mais facilidade. Professor, tem 4 hidrogênios, qualquer um deles. Todos os 4 hidrogênios são exatamente iguais, porque o carbono tem ligações equivalentes. Então, o que você teria que fazer? Você vai pegar um desses 4, não importa de qual seja o carbono, um desses hidrogênios vai pegar esse cloro e vai formar o HCl. Aí o outro cloro entra no lugar do carbono que você escolheu. Você pode escolher qualquer um dos carbonos, o 2 ou 3, que vai dar a mesma coisa. Então, presta bem atenção no primeiro produto a ser formado.
Eu peguei um dos hidrogênios, peguei do carbono 2. O hidrogênio pegou o cloro, formou HCl, o cloro entrou no lugar para formar 2-clorobutano. Esse será o meu produto principal. Mas como eu tenho um carbono primário, e esse carbono primário é o carbono mais pão duro, mas cedo ou tarde ele libera o seu hidrogênio também para formar o quê? O 1-clorobutano mais o HCl. Então, o que acontece na segunda reação? Um desses um dos seis, ou o carbono 1 ou o carbono 4 vai pegar o seu hidrogênio, vai pegar esse cloro para formar o HCl. O outro cloro entra no lugar para formar o 1-clorobutano. Portanto, nessa reação, eu tenho a formação de dois compostos orgânicos diferentes, o 2-clorobutano e o 1-clorobutano. Tanto que esses dois compostos, eles são isômeros. Eles apresentam a mesma fórmula molecular, porém eles apresentam posições diferentes. Para quem tem uma boa memória, que tipo de isomeria ocorre quando eu tenho a mesma fórmula molecular, a mesma função, e apresenta posições diferentes? Isso mesmo, isomeria de posição. Pronto, resolve. Quer ver outro exemplo bem rapidinho para encerrar? Imagina o seguinte, ó, é um exemplo. Tem o tempo que ir. Então, no 3-metil, até tirei a instituição para ficar um pouco mais assim atraente para a nossa representação. No 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir. Eles numeraram os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número. Olha só como os vestibulares vão cobrar isso de vocês. Repare que eu tenho uma cadeia e essa cadeia tem 6 carbonos. Desses 6 carbonos, você vai encontrar aí 14 hidrogênios. Doutor, tem 14 hidrogênios. A pergunta que o exercício faz: qual desses 14 hidrogênios é o mais fácil de ser removível ou removido? Aí você vai encontrar a nossa prioridade. A prioridade é carbono terciário, secundário e primário. Em algum carbono, vamos fazer o seguinte procedimento. Olha só, eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta aqui, peraí. Na substituição do propano com bromo, sempre em todas, vai ter 2 reações de substâncias químicas possíveis. Perfeito, é isso mesmo. Doutor, qual seria a nomenclatura se fosse em função de radicais? Do exemplo anterior, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que é uma pergunta importante. Se fosse em questão de radicais, eu teria o cloreto de sec-butila, porque eu tenho 4 carbonos e está preso no carbono secundário. E aqui eu tenho cloreto de N-butila. Então, aqui eu tenho cloreto de sec-butila e cloreto de N-butila. Pronto, resolve. E aí a pergunta do Enzo, se eu tivesse 2 carbonos diferentes, vai ter 2 compostos diferentes, como aconteceu aqui. Então, o número de carbonos diferentes do seu composto é o número de compostos orgânicos diferentes. Então, eles perguntam assim, vai ter a formação sempre de 2 compostos? Sim, vai ter o 1-bromo e o 2-bromo. Aqui, eu tenho 2 carbonos diferentes, haverá a formação de 2 compostos diferentes. Você não precisa se preocupar nisso, mas aqui, ó, nessa reação, 62% do produto vai ser o 2-clorobutano e 38% vai ser 1-clorobutano. Ou seja, 2 compostos orgânicos tem uma mistura, só que a mistura tem porcentagens diferentes pelo produto principal e o produto secundário. Como é que eu sei o produto principal? O hidrogênio que sai com mais facilidade, que é o terciário. Secundário e primário. Aí facilita muito a nossa vida. Vou voltar para cá. Um exemplo lá. Eu tenho 6 carbonos diferentes, eu quero saber qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade. Então, vamos começar. Carbono 1 é um carbono primário, carbono 2 é um carbono secundário, carbono 3 é um carbono terciário, carbono 4 secundário, carbono 5 primário e o carbono 6 é primário. Qual desses carbonos é o mais reativo? Peraí, terciário, secundário, primário. Qual é o carbono mais reativo? O carbono 3. Portanto, a resposta é a letra C. Se ele perguntasse qual seria o segundo carbono mais reativo, o 2 ou o 4, já que os 2 carbonos são carbonos secundários. Então, aí que vem o probleminha. Agora, e qual seria o outro? O carbono 1 e o carbono 5 e o 6 são carbonos primários. Mas todos esses carbonos primários são iguais? Não são. Presta bem atenção. O carbono 1 está preso a um carbono secundário. O carbono 5 está preso também ao carbono 4, que é secundário. Mas o carbono 6, ele está preso a um carbono terciário. Olha bem,
O carbono 1 e 5, eles são iguais. Eles são carbonos das pontas e são carbonos primários iguais. Mas o carbono 6, ele não está preso a um carbono secundário, ele está preso a um carbono terciário. Portanto, esse carbono 6, ele é mais reativo do que o carbono 1 ou o carbono 5, porque o carbono 6 está preso a um carbono terciário, enquanto que o carbono 1 e 5 estão presos aos carbonos secundários, efeito indutivo. Terciário, mais reativo que o secundário, mais reativo do que o primário. Quer ver? Um exemplo aqui, ó, deixa eu só colocar a molécula, está aqui. Ó. Novamente pergunta. Um químico faz uma reação do metilpropano com BR2 na presença de luz solar ou aquecimento a 300 graus, admitindo-se que ocorre apenas monossubstituição. É correto afirmar que o número de produtos formados nessa reação é: quantos compostos orgânicos serão formados nessa reação? Primeiro, você vai ter o seguinte, ó, carbono primário, terciário, primário e primário. Esses 3 carbonos aqui são exatamente iguais. Esse carbono central é um carbono terciário. A pergunta que eu faço é: quantos carbonos diferentes são formados ou estão presentes nessa reação? 2. O carbono primário, que qualquer um desses carbonos da ponta esquerda, direita ou embaixo, e o carbono central, que é um carbono terciário. Portanto, quantos compostos diferentes vão ser formados? 2. Aí você vai lá no conjunto de alternativas, marca a resposta da letra B. Quais seriam esses 2 produtos? Presta bem atenção aqui, ó. Vou formar os 2 aqui, ó. Vai formar, na substituição, coloquei em cores diferentes. Esse carbono terciário, o hidrogênio sai com um átomo de bromo para formar o HBr, mais o bromo que entra no lugar. Então, repare que o bromo entrou no carbono terciário. O outro composto, você poderia escolher qualquer um desses 9 hidrogênios. Os 9 hidrogênios são exatamente iguais. E o bromo entra no lugar. Então, significa que eu tenho quantos compostos orgânicos diferentes? 2. A alternativa correta, a letra C. Porque, mas é fácil assim? É fácil assim. Porém, um cuidado maior. Eu vou fazer um desafio. A pergunta que eu faço é a mesma pergunta do exemplo anterior. Quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados na monossubstituição do metilbutano? Então, eu numerei. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos que eu tenho. Faça a classificação dos carbonos. Carbono 1 é um carbono primário, carbono 2 é um carbono terciário, carbono 3 é secundário, o 4 é primário e o 5 também é primário. Então, pela lógica, o aluno distraído vai dar a seguinte resposta. Peraí, tem carbono primário, secundário e terciário. 3 carbonos diferentes, 3 compostos diferentes. Cuidado. Reparem que esse carbono 1 e o carbono 5, eles são literalmente iguais. Por quê? Porque o carbono 1 e o carbono 5, eles estão presos ao carbono 2, que é um carbono terciário. O carbono 1 e o carbono 5 estão presos ao carbono 2, que é um carbono terciário. Carbono 3, ele está preso a 2 carbonos, é um carbono secundário, e o carbono 4 só está preso a 1, é um carbono primário. Então, significa que eu tenho carbono primário, secundário e terciário. 3 compostos químicos diferentes? Não, pelo simples fato. O 1 e o 5, eles estão presos a um carbono terciário. Então, são carbonos primários, mas eles estão presos ao carbono 2, que é um carbono terciário. O carbono 4, ele também é um carbono primário, só que repare que ele está preso ao carbono 3, que é um carbono secundário. Eles não são iguais. O carbono 1 e 5 são iguais. Já 1 e 5 são diferentes do carbono 4, pelo simples motivo. 1 e 5 estão presos a um carbono terciário, enquanto que o carbono 4 está preso a um carbono secundário. São carbonos primários diferentes. A pessoa não é só classificar o carbono, não. Não é só classificar o carbono. Você tem que verificar se o carbono que você está classificando é igual ou é diferente. Então, aí que vem o processo que você vai encontrar. Tem mais uma pergunta aqui. Tem algum jeito de usar um catalisador especial para fazer um composto só? Não. Os compostos por halogenação de alcano são sempre via radicais livres. Então, você tem 2 hidrogênios diferentes, vai ter 2 compostos diferentes. Nesse caso, vai ter 4 hidrogênios diferentes. O hidrogênio do carbono primário, 1 e 5, o
o hidrogênio carbono terciário, que é o carbono 2, o hidrogênio carbono secundário, que é o carbono 3, e, por último, o menos reativo, o carbono 4, que é um carbono primário preso a um carbono secundário. Então, a resposta do meu exercício, qual é o meu tempo? Tem ainda. Então, você vai encontrar que nessa reação haverá a formação de 4 compostos orgânicos diferentes. Qual é o primeiro hidrogênio que iria sair? O do carbono 2, por ser um carbono terciário. Qual seria o segundo hidrogênio que sairia? O carbono 3, que é um carbono secundário. E agora, cuidado. Qual seria o terceiro hidrogênio que sairia do carbono 1 e 5 ou do carbono 4? Como o carbono 5 está preso a um carbono terciário e esse está preso a um carbono secundário, o terciário é mais reativo. Então, a ordem de saída dos hidrogênios seria carbono 2, que é terciário, carbono 3, que é secundário, carbono 1 e 5, que é primário, mas preso a um terciário, e o 4, que é um primário, mas está preso a um carbono secundário. Então, a ordem de saída sai nesse processo. E aí, por desencargo de consciência, tem um tempinho ainda, eu quero fazer as outras reações aqui, exercício da apostila, a nitração e a sulfonação. Então, presta bem atenção no que vai acontecer pela lógica. Nitração, agora, já não é mais via radical livre, agora já é entre eletrófilo, nucleófilo, tem catalisadores. O Enzo fez a pergunta aí do catalisador. Então, vejam bem. Eu tenho o metano reagindo com ácido nítrico, nitração. Porém, o ácido nítrico nunca é HNO3. O ácido nítrico tem essa forma estrutural, um HONO2. Aí, o que acontece? Resumindo o nosso material. Se eu tenho uma reação de substituição, o que eu vou substituir no meu metano? O carbono ou o hidrogênio? O hidrogênio. Só que esse hidrogênio aqui, ó, ele vai pegar a hidroxila, repare que vai pegar a hidroxila, se eu trocar a cor aqui, aqui o vermelho que foi mais fácil. Vamos ter a formação da água, mais o quê? Aí você vai ter um CH3 e um NO2. Ou seja, também o garranchudo aqui, mas dá para enxergar. Então, numa reação de substituição, eu sempre vou trocar o hidrogênio. Mas trocar o hidrogênio por quê? Na halogenação, vou trocar por um halogênio. Na nitração, eu vou trocar pela hidroxila e o hidrogênio para formar a água. E aí o NO2 entra no lugar do H. Que função orgânica eu tenho formado numa nitração? Um nitro composto. Então, numa nitração, eu vou ter a formação do nitro composto, o nitrometano. Esse nitrometano, ele é estrelinha daquela série de filmes da televisão, de TV ou de cinema, Velozes e Furiosos. Agora vão lançar o 39, Conexão Centro-Boqueirão. Mas, de qualquer maneira, nitrometano. Como é que se produz o nitrometano? Através de uma reação de substituição. E, por último, para encerrarmos o sistema, aliás, só um outro exemplo, o etano reagindo com ácido nítrico, para vocês compreenderem. Qualquer um dos 6 hidrogênios pega a hidroxila para formar a molécula de água, mais CH3, CH2, NO2. Ou seja, numa reação de substituição, eu vou trocar o hidrogênio. Repare que eu tenho 2 carbonos, mas os 2 carbonos são primários. Os 2 carbonos são iguais. Então, qualquer um dos 6 hidrogênios eu posso remover, como no caso da formação da água, e formando o nitrometano. Ponto. Resolve esse sistema. E aí, a nossa última reação importante é a chamada reação de sulfonação. Vamos ver depois ali na sua apostila que vai ter outras reações de substituição, mas essas outras reações, elas são exclusivas para a segunda fase de química. Depois, para quem for para a segunda fase em química, nós vamos trabalhar com mais calma. O que me interessa na aula de hoje são essas reações que eu apresentei. Então, eu tenho sulfonação. O que é uma sulfonação? Mas nitração sempre forma água? Sempre. A Helena perguntou. Numa nitração sempre vai ter a formação de água? Sempre. Por quê? A mesma coisa na sulfonação, porque o hidrogênio ele tem que interagir com alguém na outra cadeia. Quem é o mais eletronegativo? Sempre aqui o mais eletronegativo é a hidroxila. Portanto, esse enxofre aqui ele tem carga positiva. O carbono é o mais eletronegativo, o hidrogênio, é para ser o mais, tá? É mais eletropositivo. Então, o que acontece? Esse hidrogênio pega a hidroxila para formar a molécula de água. Então, respondendo a pergunta da Helena, nitração sempre forma água, assim como toda sulfonação vai formar água.
formar? O hidrogênio vai pegar a hidroxila para formar água, mais o quê? CH3, SO3 e o H. Para quem esqueceu, esse SO3H é a chamada função do ácido sulfônico. Ácido sulfônico, sulfonação. Então, essas reações são importantes, são importantíssimas, tanto que na próxima aula, quando a gente começar a mexer com a parte dos hidrocarbonetos aromáticos, a nitração e a sulfonação, elas foram escolhidas entre as 100 maiores invenções de todos os tempos na ciência. Então, para ter uma ideia da importância de algumas reações do nosso dia a dia. Então, o que você tem na parte final, até para encerrar o nosso expediente em cima do horário? Então, na quinta-feira nós temos 2 aulas, então não vou dar aqueles 5 minutinhos lá de uma aula para outra, eu vou deixar esses 5 minutos para o final. Então, só para encerrar aqui. Resumindo a aula de hoje, presta bem atenção, quero ver se vocês compreenderam. Numa reação de substituição, alguma coisa é substituída. Num alcano que só tem carbono e hidrogênio, quem vai ser removido? O carbono ou o hidrogênio? Numa reação de substituição, sempre é o hidrogênio que vai ser substituído. Professor, mas substituído por quem? Aí você tem halogenação, que você vai substituir por um halogênio, nitração, que você vai substituir por NO2, que é o grupo nitro, e numa sulfonação você vai substituir pelo SO3H, que é a função ácido sulfônico. Agora a parte final. Se eu tiver mais de um carbono na minha cadeia, você vai classificar em primário, secundário e terciário. Qual desses carbonos é o mais reativo, aquele que libera o hidrogênio com mais facilidade? O carbono terciário, secundário e primário. Ponto final. Resolveu todos os nossos problemas. Estou repetindo, mais uma vez, só para ensaiar. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Quem que eu vou substituir num alcano? O hidrogênio. Sempre é o hidrogênio que vai ser trocado. Se eu tiver mais de um carbono na minha cadeia, terciário, secundário e primário. Cronometraram, não dá 20 segundos de matéria. É essa matéria que eu quero que vocês incorporem. Agora, 99% da matéria que você vai trabalhar nos exercícios é trabalho braçal. Outro detalhe, já encerrando o nosso expediente, os slides dessa aula já estão disponíveis lá no seu caderno a mais. Pessoal que é do Apogeu, dá uma olhadinha lá, entra lá, vai se habituando a esse material, está lá. E outro detalhe, os resultados, as respostas às suas apostilas também já estão presentes no seu caderno do A+. Só que eu gostaria que vocês tentassem praticar o máximo possível essas aulas, porque semana que vem eu vou continuar. Então, nós temos um pré-requisito. Tem substituição, carbono terciário, secundário e primário, resolve grande parte desses materiais. Então, treino. Fechou no horário, fechou. Já passou um pouco do tempo. De qualquer maneira, fecho por aqui. Uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, estudem. Agora estamos com o objetivo, temos as datas em janeiro, mas estamos em julho e final desse ano, agora passa muito rápido. Caprichem, é um assunto diferente, um pouquinho diferente do tradicional, mas é importante que vocês estudem. Então, uma ótima quinta, um ótimo final de semana e vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Um abraço e até quinta.